Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, a casa caiu, eu fiz mesmo. O pai tá estourado. Eu gosto disso. É, meu filho, então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Um regime de pena melhor. O pai tá estourado. É, mas tem prova? Eu fiz, tem prova? Não, não tem, doutora. Do jeito que tá, não tem. Não tem, então vamos pedir absolvição. Esquece. O pai tá estourado. Ai, Brasil! Alô, mãe, venci na vida! Olha quem tá aqui comigo. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Esquece. O pai tá estourado. Doutora, tô fudida, a casa caiu, eu fiz mesmo. Ai, meu Deus, morri! Meu Deus, E você pega mais caso que a pessoa tá certa ou errada? Não tem Eu não como saber faço, negócio. eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido que tá errado. Entendeu? Que já sabe que tá moiado. Você bota nos 12, né, É. doutora? Você fala... Entendeu? Já agora chega lá e moiou, meu filho, tá fudeu. Esquece. O pai tá estourado. Olá, boa tarde. O Ministério Público Federal no Paraná acaba de afirmar que o ex-presidente Lula foi o comandante máximo do esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Esquece. O pai tá estourado. Os procuradores estão dando uma entrevista coletiva neste momento em Curitiba, em que denunciam Lula e mais 7 pessoas por corrupção e por lavagem de dinheiro. Esquece. O pai tá estourado. Certo. E eu sempre, eu tenho uma foto com ele, certo. abraçada com ele. Tá certo, foi pô. um dia antes dele preso. Esquece. O pai tá estourado. Dele ir pra Curitiba. Advogada, lá no pô. sindicato. E eu fui lá conversar com ele. Eu falei, não se entrega, não. O pai tá estourado. Presidente, a gente fica aqui na porta. Ele, companheira, eu volto. Mas eu chorava tanto, parecia que eu vi o Papa. O pai tá estourado. Cara, eu gosto dele. Tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. O pai tá estourado. Cara, eu gosto dele. Tá Velho, certo. babudinho. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Esquece. O pai tá estourado. Ele é de Pernambuco, eu também sou. O Lula é um doce. Você, Eu como amo. advogada, acha que ele não Tá cometeu certo, nenhum pô. crime. Advogado aí, pô. Defendendo aí o bandido aí. Eu não posso. Ó, Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Esquece. O pai tá estourado. não é não achar que ele cometeu um crime. Eu acho que o juiz foi imparcial. Então, se o juiz... É, truta. Tá chorando agora? Agora o bagulho já era, filho. A casa caiu. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Agora é tirar seu tempinho lá. Na hora certa eu vou pedir seu regime aberto, sua condicional, e você vai vir pra rua de novo. É, né, doutora? Já era? Já era. Já era, boizão. Acabou. Ai, Brasil! Alô, mãe, venci na vida! Olha quem tá aqui comigo. Esquece. O pai tá estourado. Ai, meu Deus, morri! Aê, foi icônico. Pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu vou compartilhar com vocês uma coletânea de vídeo. E eu espero que este vídeo possa, de certa forma, lhe ajudar. Penso que nós aqui devemos alimentar o propósito de contribuir. Alguém me perguntou esses dias sobre como votar. E eu não tenho, como ninguém tem, um segredo infalível para que nós possamos escolher o melhor candidato. Não existe um segredo infalível, porque o ser humano, o homem, é falível. Nós podemos, ao máximo, olhar com precisão, prestar atenção, memorizar alguns acontecimentos e sempre lembrar que quando nós estamos escolhendo alguém para nos representar, nós não estamos à busca, à cata de uma pessoa infalível.
não se trata de santo, porque na verdade não existe um homem aqui na Terra infalível. Isso torna o nosso trabalho, é claro, dificultoso. Quando nós optamos por escolher alguém, o nosso olhar deve ser guiado pela razão, pela intuição e pela experiência. Quando eu me refiro à experiência, é claro que eu me reporto também à análise biográfica, os antecedentes daquele candidato. A vida não é difícil de se viver. Pena que nós vamos percebendo isso quando a idade já é mais avançada. Há poucos dias eu disse que os pensadores, os sábios, quase sempre compartilham conosco aquilo que é por demais óbvio. Como eu cheguei a essa conclusão? Através do estudo? É claro. Mas também eu cheguei à conclusão depois de eu ler este livro. Este livro aqui, eu recebi ele de presente de uma amiga. E ele vem nos falar a esse respeito. Eu quero compartilhar com vocês uma frase, só para vocês terem uma ideia. A verdade é usada com tão pouca frequência que é como uma arma secreta. Mas aqui vai o mais espantoso. Ela é fácil de usar. Sempre sabemos qual é a verdade. Raramente temos de fazer alguma pesquisa para descobri-la. Ela está bem ali. A verdade. A arma secreta que não é um segredo. Isso é óbvio. Nós podemos provar algo que aconteceu, comprovar algo que sucedeu na realidade. Mas como eu posso provar uma mentira? A não ser por falso testemunho. Ou senão através de uma fraude, um simulacro de um documento. E eu quero também compartilhar com vocês uma obviedade que nós não podemos esquecer. Nós precisamos trabalhar para o nosso proveito. Nós não devemos fazer algo para ser aplaudido, reconhecido, porque o ser humano quase sempre é muito ingrato. E além do mais, nós devemos trabalhar para o nosso aprimoramento e assim contribuir com a nossa vida, com a nossa experiência. Aqui vai um fato simples. Mentiras são ditas apenas por mentirosos. Você quer negociar com alguém que seja mentiroso? Ninguém quer. Então é uma questão de sabedoria a pessoa ser honesta, ela ter vínculo com a verdade. E nós precisamos, é claro, estudar, mas às vezes algo espanta alguém. Com frequência alguém chega no escritório e diz: nossa, você já leu todos esses livros? É claro que a maioria nós já não só lemos como estudamos, mas existe algo também muito importante. É muito importante que nós escolhamos bem um livro. Porque existem livros como esse aqui também, ó. Esse livro aqui também, ele nos ajuda, se nós lermos atentamente, se nós prestarmos atenção assim de forma detida e ter a capacidade de concatenar ideias. Esse livro me ajudou bastante, como outros. O importante é ler e estudar com gosto, com sabor e também viver com sabedoria. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês uma coletânea de vídeos. E eu repito, para finalizar, nós aqui não somos cabo eleitoral de quem quer que seja. O nosso trabalho, o aprimoramento é constante, a busca incessante. Agora, devemos perguntar a nós mesmos se estamos corretos em acusar este ou aquele político por desonestidade, por corrupção, se, quem sabe, nós somos assim também. Mentirosos, não temos o vínculo com a verdade. Nada mais é o nosso voto do que reflexo da nossa intimidade. E aqui não vai uma crítica a você ou a quem quer que seja.
é um convite à autoanálise, porque quando nós aprendemos a escolher bem, nós progredimos e aqueles que estão ao derredor também se beneficiem. Um abraço. Até breve. Olha lá o DiCaprio lá, botando fotografia de 20 anos atrás. Agora, o DiCaprio tem que saber que a própria diretora do presidente da OMC falou que sem o agronegócio brasileiro o mundo passa fome. Então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada, em vez de ficar falando besteira por aí. A Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo ela pertence a toda a humanidade. E por isso faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé. E queria terminar convidando vocês. A Amazônia está enfrentando a pior temporada de queimadas em 17 anos, é isso mesmo. Os ventos que deveriam trazer umidade da vegetação carregaram e espalharam a fumaça para dentro. E fazer um documentário depois do que aconteceu para dar legitimidade mundial a esse golpe, como eles fizeram no impeachment da Dilma. Que o filme foi até indicado pro Oscar. Mamãe me acode. Um troço amadorzão. Mas até fiquei alegre que um filme indicado pro Oscar tem Meu Gabinete Orando. Acho que aquela parte foi boa. E aí eu falei assim, Adriano foi contratado por alguém. Como eles querem saber quem foi o financiador do golpe, quem idealizou o golpe, a minha intenção é saber quem é idealizador desse documentário. Quem convidou o senhor? O senhor estava como um profissional, na minha visão. Um profissional da fotografia respeitado. O seu currículo está aí. Nada para tocar no seu currículo. E nem na sua opção ideológica. Isso é problema de cada um. Mas o cara vai lá e vê a foto e gosta e te dá a mão. Ninguém bate a mão assim do outro quando está hostilizando. Valeu, parceiro. Me desculpe. Eu não sou psicólogo, mas eu sei fazer leitura. Eu sei fazer leitura. Aquilo ali foi de amigo. Assim, de amigo agradecido. Não que o senhor sei ter amizade com ele. E, senador, deputado Felipe, só um pouco de lado aqui. E a outra coisa que me chama a atenção é que eu vivi e ainda vivo dentro da Papuda. Aqueles manifestantes que estão todos limpinhos, assim como o senhor não foi preso, a minha estranheza, Adriano, é que nenhum deles estava na Papuda. E nenhuma daquelas mulheres estavam na colmeia. Eu vi diversas vezes aqueles vídeos, diversas vezes, e quando chegava na colmeia, dizia, qual de vocês estiveram lá? Porque não tem jeito, está filmado. Vocês vão pagar pelo crime. Ninguém se apresentava. Mas essa mulher loira, tem uma mulher loira, eu não podia entrar com o meu celular, não entrei, eu descrevia. E comecei a prestar atenção nas imagens. E na Papuda eu não achei um desses que estava naquela encenação. Então eu preferia acreditar e dizia aos deputados, esse rapaz foi convidado para um documentário. Porque ninguém entra, não há um empurrão do senhor. E veja... Bom, vamos lá. Eu acho que o segmento político brasileiro deve muito à sociedade brasileira porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões, e foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis, porque a vitória foi apertadíssima, 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações,
para resolver, para explicar. E a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer. Muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil. Até porque... Precisa apenas de uma coisa, de tranquilidade. Tranquilidade e verdade. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver... Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho... Deputado, como foi que o PT perdeu e por que o PT perdeu a bandeira da luta contra a corrupção e a bandeira do protesto? Por que essas bandeiras estão em outras mãos hoje e não nas suas? Primeiro, o PT não perdeu. Perdeu para outras mãos e hoje ergue a bandeira da corrupção, da luta contra a corrupção e do protesto com muito mais sucesso. A minha pergunta é essa, por que não está nas mãos? O que eu acho é que em política nem sempre vale aquilo que você é. Às vezes vale aquilo que você parece ser. A coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva acionou o Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de retirada de um conteúdo jornalístico do site de A Gazeta do Povo. A reportagem explica com fatos históricos a relação do ex-presidente petista com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Uma tentativa de censurar um conteúdo jornalístico. Essa é a reportagem que o PT quer retirar do ar. O relacionamento entre Lula e ditador da Nicarágua está bem documentado. A matéria deixa bem claro que o conteúdo reúne diversos fatos históricos de conhecimento público sobre a relação do petista com Ortega. Em 2007, Lula, na época... De los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Sí, fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste el presidente por primera vez, pero recordad también los alborotos, los escándalos, los lavallatos, acordate bien de todo eso. O sea, no, aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acordate, Lula, y te podría mencionar una docena de cosas más. El presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Inácio Lula da Silva, procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. E vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados? Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul? Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista. O grupo terrorista Hamas parabenizou o presidente eleito Lula da Silva. Em uma publicação no site oficial, o Hamas considerou que a eleição de Lula foi uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país,
nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Avante, e sempre que você levar essa causa dos pobres e os condenados da terra para avante, estou aí do seu lado, porque o eixo da teologia da libertação e do Papa Francisco é a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça social. E você começar uma verdadeira guerra contra a fome no mundo, contra a desigualdade. Sabe? Ninguém pode comer 10 vezes ao dia, enquanto você tem 10 pessoas que não comem nenhuma vez ao mês. Sabe? Não é possível. Não é possível se a humanidade perder essa sensibilidade. Sabe? Se a humanidade... Olha, eu sou suspeito para falar porque eu vim muito lá de baixo, mas, sabe... Eu trago aqui como destaque mais um capítulo da crônica do deslumbramento. É impressionante como o presidente Lula III, né, pela terceira vez no cargo, ele parece se comportar como se fora um iniciante, um governante iniciante, deslumbrado com as delícias do poder. Haja visto os gastos excessivos em suas viagens internacionais, sempre se hospedando em hotéis de altíssimo luxo. É como se ele escolhesse, o casal presidencial, escolhesse aquele hotel que é o mais caro, né? Sem nenhum tipo sem dó nem piedade, gastando o dinheiro do cidadão. Imagine que o presidente Lula fará se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado. Esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo, señor presidente, porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Que quem se assustou com a fala dele de que haverá banho de sangue na Venezuela em caso de derrota nas urnas deveria tomar um chá de camomila. O presidente venezuelano também afirmou, sem provas, que o sistema de votação no Brasil não é auditável. O discurso foi em São Carlos, a 260 quilômetros de Caracas. Maduro voltou a dizer que a oposição pode promover um banho de sangue no país e a comparou à extrema-direita e a Bolsonaro. La derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei. A Venezuela completou um mês da eleição presidencial e ainda segue sem divulgar as atas eleitorais dos resultados para poder conferir. Em discurso, o ditador Nicolás Maduro mandou uma indireta ao presidente brasileiro sobre as eleições de 2022 aqui no Brasil.
O governo brasileiro recebeu com irritação a escalada das cobranças da Venezuela, mas não haverá resposta ao regime do país por enquanto. Protestos pró e contra a ditadura de Maduro lotaram as ruas de Caracas na quarta-feira, data que registrou um mês das eleições presidenciais marcadas por suspeitas de fraude. No discurso, Nicolás Maduro mandou um recado ao mundo. Nós exigimos ao mundo no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela y respetar la soberanía y la vida interna de Venezuela. Ele não citou diretamente o presidente Lula, mas afirmou que em 2022 quem não aceitou o resultado das eleições foi Jair Bolsonaro. Na Venezuela, apesar dos pedidos estrangeiros e da oposição, o Tribunal Supremo de Justiça não apenas deixou de publicar as atas eleitorais, como também determinou a delação do ex-ministro Antônio Palocci complicou a situação de Lula na Operação Lava Jato. Foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas. 2 dias depois que os irmãos Batista compraram, chocando o mercado, havia 12 termoelétricas à venda na Amazônia, todas micadas, e fazia meses que essas termoelétricas estavam ofertadas no mercado, ninguém queria comprar. De repente, não mais do que de repente, Joesley e Wesley Batista, os notórios irmãos Batista da JBS, corruptores profissionais da vida republicana, ex-vida republicana brasileira, compram às 7. Lá vou eu investigar. Está presente nesse momento aí, em que o primeiro container contendo a carne do frigorífico será colocado ali para o transporte, para a exportação para a China. O presidente Lula se reúne ali com os funcionários desta unidade do conglomerado JBS e conheceu todas as instalações, ali o processamento da carne e neste momento, portanto, ele participa desse momento festivo até para os funcionários ali do frigorífico, do embarque do primeiro lote de carne para a China, logo após aí a habilitação desta planta frigorífica, seguindo as determinações, portanto, do país importador da carne bovina. Lula, e hoje o PT, oposição sistemática ao Sarney? Veja, quando nós dizíamos que nós não éramos oposição sistemática ao presidente Tancredo Neves, é porque o PT tem uma linha de comportamento que já é pública, embora algumas pessoas do governo não queiram entender. Primeiro porque a gente não negocia voto, a gente não negocia apoio. Na medida em que o governo toma uma posição correta, sem nenhum constrangimento o PT vai lá e apoia porque entende que é correta a posição. E era exatamente isso que a gente dizia para a opinião pública. Na medida em que o governo Tancredo Neves fizer coisas de benefício da sociedade brasileira e que atenda aos interesses da maioria da classe trabalhadora, inegavelmente o Partido dos Trabalhadores vai apoiar sem querer negociar o seu apoio, sem querer pedir um emprego, sem querer pedir, sabe, algum favor como é comum na política brasileira. Eu não terei nenhum constrangimento de dizer. A maioria dos ministros do Supremo condenou o chamado núcleo do PT por corrupção ativa no caso conhecido como Mensalão. Antes de o julgamento recomeçar, o revisor Ricardo Lewandowski rebateu o argumento de outros ministros de que José Genuíno teria dado aval para que o Partido dos Trabalhadores fizesse empréstimos junto ao publicitário Marcos Valério. Para o ministro, Genuíno será condenado pelo cargo que tinha. José Genuíno está sendo denunciado e será eventualmente condenado pelo simples e objetivo. Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de Vossas Excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política.
Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu tô falando aqui se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez, confirmei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossas Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Não vi no velório de Sepúlveda Pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. Pergunta, finalmente, o que a militância poderosa no jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente, Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre. Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo. E só um vai ser nosso projeto. Sobre a Lei Rouanet, que eu acho uma coisa... A Anitta, a Ludmilla, a Ivete Sangalo, todas apoiaram o Lula na última campanha. Tu acha que esse apoio da esquerda, inclusive para o Boulos, tu acha que eles compram o apoio via Lei Rouanet ou tu acha que elas realmente acreditam que o Lula é melhor para a população? Cara, questão de frequência e mentalidade, todo mundo cria uma simpatia, né, com quem pensa igual você. Então, assim, as suas declarações já é uma opinião de uma grande parte da população, sabe que é usado para isso. Só que demonizar isso, você vai ficar contra os caras. Eu não uso, eu tenho muita empresa, eu pago milhões. Que o empreendedorismo já faz isso, a iniciativa privada dá conta de fazer, entende? Eu não usaria dinheiro público e nem vou usar dinheiro público para fazer esse tipo de coisa. Eu quero honrar as pessoas que estão começando. A gente não tem que ficar bancando quem já, na iniciativa privada, consegue bancar a si mesmo. Tu é a favor da liberação da maconha? Nunca. Você destrói neurônio, cara. Que loucura que é essa? Acho que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas? Claro. Isso aí é um negócio que se não... A gente tem 86 bilhões de neurônios. Você imagina um cara que é consumidor já diminuir 13, 15% da capacidade cerebral dele. Ah, mas é natural. Cara, tem tanta coisa natural. Democracy and freedom. What democratic and freedom and free country Brazil doing together with the countries which respect another values? And the answer is, what do you think? What Brazil people and what President Lula thinks? Who will eat these three countries, Brazil, or Brazil will engolir. Who will engolir? Brazil, these three allies, or they will do it. That's a good point. Better not to see the result of my question. It's better for Brazilian people, to my mind. An important leader in the global south. A esquerda brasileira, ligada ao Lula e ele próprio, usou o rótulo de nazista contra tudo que é adversário. O Lula chamou
FHC e os demais tucanos, Aécio e os demais tucanos, Jair Bolsonaro, todo mundo de nazista, pelo menos insinuou, indicou, acusou. É só ver os links no meu artigo a respeito disso. Lula, os métodos de Lula e Hamas. Publiquei no Antagonista. E aí vem um extermínio de 1.400 judeus. O maior massacre de judeus e outras pessoas, como bem colocou o porta-voz das FDI aqui no programa, desde o Holocausto. E o que faz essa esquerda brasileira que chamava todo mundo de nazista por discordar dela? Passa pano. Espera passar o dia 7 e no dia 8 divulga o manifesto. I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? And I commend Elon Musk for doing that. Very good. That's exactly what he needs to do, not only in Brazil, but he needs to create the Brazilian model as an example that someone that has... He needs to create an example, not only for Brazil, but for the United States and for the rest of the hemisphere, that you do not mess with free speech. Across the board, it does not matter what you're saying, you have the right to say it as long as it does not bring violence, period. So there are two facts here that I think could shed some light on who Mr. de Moraes is, and these are facts. Number one, he gave the order to take down a post that said that Lula da Silva supports Daniel Ortega, the dictator of Nicaragua. Well, yes, it's true. So why can the Brazilians not know that? So Mr. de Moraes ordered to bring it down. Number two, he gave 1 hour to the company, to Twitter, to take down posts by conservative politicians, or they would be fined $30,000. So 1 hour, what about if you read the email 30 minutes into it? So you only had 30 minutes to bring it to, take it down, or be fined $30,000. And those two politicians are here, Carla Zambelli and Marcel Van Hatten. Is that true? Yes. Senhor, porque eu quero dar o exemplo de uma instituição que, na minha opinião, se não é a mais importante do país, está entre as 3 mais importantes. É o presidente no poder, eleito pelo povo, que merece o respeito de toda a sociedade. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, mas é minha opinião. O presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. O presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo